E aí, tudo bem? Na semana passada você viu aqui no Grandes Momentos do Esporte a campanha da seleção na Minicopa 72. Foi um torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, na época CBD, para comemorar os 150 anos da independência do país. Viu também na íntegra a final do torneio entre Brasil e Portugal. 1-0 Brasil, gol do Jairzinho de cabeça no finalzinho do jogo. 4 meses depois dessa partida, em novembro, Campeonato Brasileiro de 72, foi organizado um jogo, quer dizer, um jogo pelo campeonato, Santos e Corinthians, um jogaço de bola com quase 60 mil pessoas presentes ao estádio do Morumbi. Quem jogou? O Edu, jogou na ponta esquerda do Santos e infernizou a defesa corintiana. Edu, você lembra bem desse jogo, né? Me lembro, foi um dos jogos mais emocionantes, né, e um dos gols mais bonitos da minha carreira, né? Esse gol você vai guardar para depois, porque tem gente que não lembra desse gol. Agora me diga uma coisa, o time do Corinthians tinha um bom time nessa época, quer dizer, tinha o Rivelino no meio de campo com o Tião, tinha o Paulo Borges na ponta direita, Paulo Borges, Mirandinha, Ado no gol, Zé Maria. Zé Maria. Pois é, não era um timeco, né? Não, Luiz Carlos, né? Zaga. Era um grande time, realmente foi um grande jogo e eu acho que o público que compareceu no Morumbi com certeza saiu satisfeito, é lógico não os corintianos. Né? É verdade. Aliás, esse é um programa mais para os santistas do que para os corintianos, porque há 2 semanas a gente mostrou uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, em 71, 4-3 para o Coringão, foi o jogo do Adãozinho nesse aí. Agora, esse jogo Santos e Corinthians, o Campeonato Brasileiro foi válido pela 23ª rodada de 25, que era a primeira fase. Vocês entraram naquele jogo, porque eu estou te perguntando não porque você vai lembrar disso, mas porque você reviu o jogo, que a gente deu o jogo para você ver. Nessa partida, você se lembra como é que era a situação de vocês? O técnico era o Pepe? Era o Pepe. A nossa situação não era lá das mais confortáveis, né? Nós estávamos tentando chegar nas primeiras colocações. Todos nós sabemos, né, que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, é uma disputa muito acirrada e antigamente era mais forte ainda, né, porque tinham muitos times e jogadores bons, né? Super técnicos, então a coisa ficava muito difícil. Mas nós entramos a fim de conquistar os 3 pontos, né, ou 2 pontos, não lembro. Na época eram 2 pontos. Exatamente. Não tinha, e o empate valia 1 e valia muito. Exatamente. E outra coisa é o seguinte, Edu, naquele campeonato paulista, quer dizer, que foi realizado antes do brasileiro, o campeão tinha sido o Palmeiras. O Palmeiras tinha um belo time e, aliás, já ser o campeão, né, do brasileiro. Com certeza. Você deve lembrar bem do time do Palmeiras. Não, o Palmeiras, lógico, todo mundo sabe, né? Aquela academia, né? Leão, Eurico Luiz Pereira, Zeca, Dudu e Ademir, né? Eu que não sou palmeirense, hein? Edu, Leivinha, César Inei, isso é inesquecível. Isso que você falou, quer dizer, o time do Palmeiras, muita gente sabia de cor, mesmo quem não era palmeirense. Do Corinthians não era o caso, porque mudavam-se as peças. Embora nessa época você tivesse o Ado sempre ali presente no gol, o Zé Maria na lateral. Acho até que o Pedrinho na lateral esquerda. Na lateral esquerda, Luiz Carlos na quarta da zaga. O meio-campo também, né? Tinha um Adãozinho, Rivelino e Tião. Então isso daí. E o ataque é que às vezes mudava um pouco. Né? Mas aí depois chegou o Paulo Borges, ele assumiu a condição de titular e jogou praticamente, acho que todo o Campeonato Brasileiro. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente está aqui no bairro de Aparecida, na praia aqui de Santos. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e depois do intervalo a gente apresenta o primeiro tempo na íntegra com a narração do Luiz Noriega de Santos e Corinthians, Campeonato Brasileiro de 72. Até já! Voltamos aqui da praia de Aparecida, aqui em Santos, um calor infernal, ao lado do Jonas Eduardo, o Edu, que jogou muito tempo na equipe do Santos Futebol Clube. A gente está aqui por quê? Porque nós vamos apresentar na íntegra o jogo Santos e Corinthians, Campeonato Brasileiro de 72. Portanto, há 37 anos, com Pelé e tudo. Aliás, muita gente confundia você com Pelé, né, Edu? Com certeza, nesse jogo muitos que viram, né, o tape já na época, perguntar, às vezes a gente se confundia, como você com o Pelé. Tanto é que no segundo tempo eu já volto com a meia riada, que era para diferenciar um pouco, mas foi legal.
Só para esclarecer para os mais novos, naquela época se podia jogar com meias arriadas. Jogava você, jogava o Mário Sérgio, tinha alguns que tinham essa, vamos dizer, essa marca. Nesse jogo aí, Santos e Corinthians, que a gente vai mostrar o primeiro tempo daqui a pouquinho, vocês entraram, capaz de lembrar com que esquema tático? Vamos entrar para ganhar, que nem você falou no primeiro bloco, vamos ali com cuidado porque o Corinthians tem um bom time. Sabe por quê, Edu, que eu estou te perguntando? Porque das 25 rodadas iniciais, essa foi na 23ª. O Corinthians estava liderando o grupo C ou D e o Santos estava liderando o grupo C ou D. Quer dizer, os dois estavam indo bem. Estavam indo bem. Não, legal. Algum esquema mais defensivo? Não. O Santos com o Pelé em campo não tinha como ser defensivo, né? Então, e nós tínhamos um ataque muito forte, né? Que era Jair da Costa, Nenê, Pelé e o Edu, né? Então, quer dizer, o Nenê ou o Pelé voltavam para fazer a armação no meio de campo. Tinha o Brecha, que metia muito bem as bolas. Então, o nosso time sempre foi um time ofensivo. Nós jogamos realmente para buscar o resultado, para conseguir a vitória. Você está pronto então para entrar em campo? Tranquilo, preparado. Então vamos ver o que o Edu aprontou. O Edu e companhia, né? Pelé, Nenê, Brecha, Clodoaldo, etc. Santos e Corinthians, Campeonato Brasileiro de 1972. A narração é do Luiz Noriega. Uma tarde bonita na capital paulista e a expectativa de um grande jogo. Vejam aí o Santos como vai jogar. Cláudio, Orlando, Carlos Alberto, Vicente, Zé Carlos, Clodoaldo e Nenê, Jair da Costa, Brecha, Pelé e Edu. O técnico é José Macia, o Pepe. Santos hoje com a camisa listrada no sentido vertical. O Corinthians com o uniforme tradicional. Corinthians hoje tem Ado, Zé Maria, Luiz Carlos, Wagner e Pedrinho, Tião e Rivelino, Paulo Borges, Cico Pira, Mirandinha e Marco Antônio. O técnico é Duque. Jogo iniciado aqui no Morumbi. Clodoaldo. Brecha tentou. Vai Edu também no lance. Wagner aliviando. Clodoaldo pela divisória do gramado. Até Orlando na lateral. Saída do arqueiro Ado. Armando Marques na arbitragem, auxiliares Milton Jorge e Silvio Silveira. Luiz Carlos. Wagner. Sobra para Paulo Borges. O jogo de hoje entre Corinthians e Santos leva o número 109. E nas 108 vezes anteriores, o Corinthians obteve 44 vitórias, o Santos 40, e foram registrados 24 empates. E através dos jogos, o Corinthians marcou 246 gols no Santos e o Santos marcou 216. Pelé já fez nos jogos Santos e Corinthians 33 gols. E para aqueles que gostam de estatística, este é o jogo de Pelé pelo Santos. Vamos ver esta avançada aqui. Não houve nada, apenas um escanteio. Pelo Santos de Pelé, o jogo número 997. Ele vai completar 1000 gols, aliás, já completou. 1000 jogos pelo Santos, dentro de 4 partidas. E esta aqui é uma delas. Paulo Borges recuado.
Zé Maria. Clodoaldo. Brecha. Domínio de Rivelino. Saiu Cláudio do gol. Arremesso corintiano com Pedrinho. Tião. Pedrinho. Rivelino. Insiste Rivelino, vai lá o Jair, houve falta. Cobrada para Pedrinho. Boa bola para a área. Paulo Borges. Tião. Sigubira. Rivelino. A Paulo Borges. Zé Maria bem adiantado. Voltou a Paulo Borges. Chance para cruzar. Vai lá o Brecha. Orlando. Volta o jogo. Carlos Alberto. Clodoaldo. Pelé. Alta. Uma falta perigosa contra o Corinthians, né? Viram aí a marca do tempo, estamos no período inicial de partida, placar de 0-0, Corinthians e Santos. Edu tem posição, Brecha também. A barreira providenciada, vejam aí os jogadores do Corinthians. E agora uma tomada aí que dá a ideia da colocação da bola para a cobrança de falta. Atentuado. Pelé também nas proximidades. Junta a bola Pelé, aliás. Edu é o que está caminhando. TV Paranaense, canal 12 de Curitiba, TV Nacional, canal 3 de Brasília, TV Tibagi, canal 11 de Apucarana, com a TV 2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Nós observamos aqui o banco do Corinthians. Hoje, na suplência, o Corinthians tem Sidney, Miranda, Baldock, Dirceu e Aladim. O técnico Duque é visto aí, o médico, massagista. Nenê numa tentativa, Tião levou melhor. Paulo Borges lançado, uma boa bola, hein? Zé Carlos na marcação. Cruzamento sai. Mirandinha. Zé Maria. Armando já está apontando a falta dentro da área contra a equipe do Corinthians. Wagner de volta. Brecha. Abertura para Jair da Costa. Pedrinho antecipando-se e voltando o jogo ao arqueiro alto. Aqui o banco do Santos. Santos tem João Mendes, Paulo, Turcão, Léo e Ferreira. Pelé tentou enfiar aqui para a esquerda, Nenê. Mas Rivelino está na jogada. Mirandinha.
Marco Antônio. Sicupira. Mirandinha. Tentou Paulo Borges e ainda conseguiu, por tabela, mas conseguiu. Zé Maria. Tião. Rivelino. Sicupira. Voltou a Riva. Procura a jogada isolada, Rivelino, agora Marco Antônio. Rivelino. Pedrinho. Levantou bem para a área. Domina Tião. Orlando. Carlos Alberto empurrando o jogo a Vicente. Zé Maria corta. Sicupira, Zé Maria. Paulo Borges. É a vez de Orlando. Pelé. Veja o tempo, é o período inicial aqui em Morumbi, o placar de 0-0, Corinthians e Santos. Antecipação de Rivelino. Luiz Carlos na cobertura na área. Continua jogando Rivelino. TV Difusora, canal 10 de Porto Alegre. TV de Guayaquil, canal 10. A cadeia equatoriana de televisão. Com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Brecha. Rivelino. Vai lá o Wagner. Sicupira, era a tentativa. Agora Zé Carlos domina. Clodoaldo. Lelê. Brecha. Lelê. Tentou Pelé. Orlando. Tentou a área. Luiz Carlos cortando para Zé Maria. Sicupira. Impedimento de Paulo Borges. 0-0 no placar em Morumbi. Campeonato Nacional de Futebol. Carlos Alberto. E aqui o Vicente. Empurrou até Pelé. Um toque para Clodoaldo. Pelé. Brecha. Orlando. Boa chance para cruzar, hein? Rasteiro, o Ado está atento. Dominou Zé Maria. Sicupira, Paulo Borges. Clodoaldo vem para a marcação. Ganhou Paulo Borges. Bom cruzamento. Marco Antônio. Mirandinha. Sicupira, Mirandinha. Zé Carlos alivia. Fica caído um jogador do Corinthians ali. É o Sicupira. E a bola é colocada para fora de campo. E o próprio Cláudio, arqueiro do Santos, dá assistência.
ao companheiro de profissão caído ali na sua grande área. 0 Corinthians, 0 Santos no Morumbi. Campeonato nacional em andamento. Opala, o carro do ano informa pela prática moral. Loteria esportiva. Jogo número 8. Segundo gol do Vitória. O lance agora do Santos. 0, coluna azul. O trabalho de Zé Carlos. Carlos Alberto. Tentou Pelé. Tem Luiz Carlos e corta. Brecha, Pelé. Vai Wagner. Brecha domina. Tenta Pelé. Tião e Rivelino em boa antecipação. Olha o perigo aí. Cláudio. Edu. Clodoaldo. Brecha. Edu. Vai o Corinthians ao contra-ataque. Mirandinha. Paulo Borges. Virou o jogo a Marco Antônio. Tem Pedrinho próximo ao lance. Dá a Pedrinho. Na área. E acabou cedendo o tiro de gol para a equipe do Santos. Vejam aí o tempo. Período inicial de partida, placar de 0-0, Corinthians e Santos. TV Paranaense, canal 12 de Curitiba, TV Nacional, canal 3 de Brasília, TV Tibagi, canal 11 de Apucarana, Paraná, com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. A força do Brasil depende da sua força. Faça ginástica, pratique esporte. Esporte é saúde, esporte é cultura. Aqui uma falta contra a equipe do Corinthians. Está caído o jogador número 4 do Santos, Orlando. Armando ali próximo ao jogador. Vem o massagista também. Cobra Carlos Alberto. Wagner no lance, Pelé também. É tiro de meta. Tentativa de Paulo Borges. Ficou com Sicupira. Corte de Clodoaldo. Recuperação de Tião a Sicupira. Tentou Mirandinha. Ganhou do Brecha, deu a Rivelino. Sicupira. Zé Maria. Paulo Borges. Voltou a Tião. Rivelino. Sicupira. Deixou correr Rivelino para Tião. Paulo Borges. Mirandinha. Zé Maria aqui. Mirandinha no miolo esperando. Subindo agora Mirandinha. Marco Antônio entrando, Mirandinha também. Cláudio saindo do gol. 0-0 é o placar aqui em Morumbi. Domínio de Wagner até Tião. Zé Maria. Paulo Borges. Zé Maria e Paulo Borges no trabalho. Rivelino. Olha a chance para o tiro contra o gol. Cláudio pega, larga. Domina
Vicente. Pedrinho. Jair da Costa pela frente. Lança do Santos. Pelé. Jair. Ainda Jair vai insistir. Voltou Marco Antônio, saiu a bola. É escanteio. Ado. Jogou bem. Corinthians 0, Santos 0 no Morumbi. Primeira etapa de jogo pelo Campeonato Nacional. Rivelino. A Mirandinha vem Clodoaldo. A sobra é de Paulo Borges até Zé Maria. Luiz Carlos a Rivelino. Edu. Zé Maria insiste. Sicupira a Rivelino. Sicupira, boa bola. Rivelino. Cláudio está dentro do gol. Mais uma vez Pelé tentando. E ele tentou exatamente o Jair da Costa, mas o passe não foi bem endereçado, então dominou o Pedrinho. Marco Antônio. Rivelino. Corte de Clodoaldo. Vem Zé Maria. Marco Antônio, Rivelino. Armou. A defesa do Santos parece que não está acreditando muito no tiro do Rivelino, não, hein? Já é a segunda boa oportunidade que ele tem para arremessar contra o gol e com facilidade. Houve falta. Armando já apitou. Sobre Pelé, que toca curta Orlando. Orlando lança para a área. Rivelino domina. Ô, Rivelino, voltou na fogueira, hein? Está experimentando o goleiro. Rivelino. Sicupira. Paulinho Portela. Zé Maria para Tião. Aparece a central telefônica do Morumbi. Paulo Borges. Mirandinha. Rivelino. Mirandinha. Paulo Borges. Tentou Mirandinha, mas Mirandinha veio para um lado, a bola foi para o outro. Não houve entendimento aí. Nenê. A brecha. Jair. Tentou brecha, vai lá o Tião. Marco Antônio. Estamos no campo de defesa do Corinthians. Tião manobrando para Luiz Carlos. Sicupira até Zé Maria, já bem adiantado. Rivelino. Tião. Virou o jogo até Zé Maria.
Levantou para a área. Mirandinha subindo. Marco Antônio com chance. Vai a Orlando. Abre os braços e reclama de Armando Marques uma falta de Marco Antônio. Placar é de 0-0. TV Difusora, canal 10 de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cadeia equatoriana de televisão, canal 10 de Guayaquil. Com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Falta. Pelé. E aqui o Nenê. Edu. Edu em boa jogada individual. Falta na entrada da área. Uma falta perigosíssima contra o Corinthians. O Rivelino não gostou da marcação. Ou do juiz ou da defesa. Verdade que ele reclamou. É uma falta perigosa, observem, a barreira do Corinthians é formada. Brecha tem posição para bater. Placar 0-0. Falta não resultou em nada e aí a tranquilidade no campo de defesa do Corinthians. Com Wagner voltando a bola ao arqueiro Adu. Clodoaldo. Orlando. Lançamento a Pelé. Wagner põe a lateral. Pelé falando, gesticulando e arremessando. Visa a área. Já está o Wagner atento, dando cobertura. Vicente dominou bem a Mirandinha. Brecha. Tem à esquerda o Nenê. Mais à esquerda o Zé Carlos, mas Zé Maria apareceu antes. Paulo Borges. Alta. Carlos Alberto veio, fez a falta e não quis saber. O Clodoaldo procura ganhar tempo aí até que se prepare a marcação. Rivelino pronto para a cobrança pro Corinthians, placar de 0-0 no Morumbi, primeira etapa de jogo, Corinthians e Santos. O pessoal hoje em matéria de pontaria na cobrança de falta não está bem não, hein? É a quarta ou a quinta tentativa. Tião, Rivelino. Paulo Borges.
Rivelino, mais uma chance. Paulo Borges, impedimento. O Rivelino reclamou e já levou uma chamada do Armando Marques. Continua aí. Sicupira, Mirandinha. Marco Antônio. Sicupira, Mirandinha. Orlando no lance. Placar de 0-0 no Morumbi, Corinthians e Santos, campeonato nacional em andamento. É a TV Paranaense, canal 12 de Curitiba, a TV Nacional de Brasília, a TV Tibagi, canal 11 de Apucarana, Paraná, com a TV 2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. É a hora do esporte e às segundas-feiras, 10h30 da noite. Você tem uma completa resenha nacional e internacional. Carlos Alberto. Clodoaldo, Pelé, Edu. Zé Maria corta, vem Pelé. Clodoaldo. Brecha, armou. Põe a escanteio. Esse é um perigo. Se deixarem, o tiro que ele tem é potentíssimo. Orlando, chance para cruzar. Rivelino na área, cortando. Santos, nova chance. O Vicente agora. Brecha, Vicente está aqui atrás. Pedrinho. Placar 0-0. Primeira etapa de jogo. Orlando. Marco Antônio pela frente. Orlando ganhou. Lançou Clodoaldo. Brecha. Volta Clodoaldo. Brecha. Carlos Alberto. Edu. Nenê. Zé Maria. Nenê, Zé Maria outra vez. Lateral pro Santos, a devolução. Edu. Zé Carlos. Houve falta de Paulo Borges sobre Zé Carlos. Placar 0-0 no Morumbi. Primeira etapa de jogo, Corinthians e Santos. O lado preocupado com a formação da barreira. São 3 homens apenas na proteção. E é um bom ângulo, hein? Atenção, senhor Miguel Tavares. Orlando vai bater. Senhor Miguel Tavares, com 41 centímetros. A ele ser batido. Ado atento. Observe o tempo de jogo, primeiro período aqui no Morumbi, ainda placar de 0-0. Cadeia Equatoriana de Televisão, Canal 10 de Guayaquil. TV Difusora, Canal 10 de Porto Alegre, com a TV 2 Cultura São Paulo. A imagem limpa do esporte. Hora da notícia de segunda a sábado, às 8h30 da noite.
confusão aí, o Corinthians acaba levando a melhor. Recupera o Santos. Volta Sicupira, atrasa para Zé Maria. Agora tem campo para ir embora. Lançou, olha que boa bola para o Mirandinha. Chance do Corinthians, atenção. Cláudio saindo. Falta de Luiz Carlos. Edu cobrou para o Brecha. Falta técnica aí sobre o Brecha. Aquele negócio. Ah, dá para mim, deixa. O Luiz está ouvindo aí. Marca. Tião. Zé Maria. Zé Maria, boa bola. Paulo Borges. Subiu Mirandinha. Cláudio para mais um tiro de meta. Placar de 0-0 no Morumbi. Zé Maria cometeu falta sobre Edu. Vai indo Carlos Alberto. Pelé. Brecha. Orlando. É tiro de gol, apesar do susto do arqueiro Adler. Wagner cobrando. Paulo Borges subindo, não alcançando. Vem Zé Carlos, vai Sicupira. É de Cláudio a bola. Clodoaldo. Edu. Por trás Rivelino. Domínio de Nenê. Armando ajudou. Orlando adianta-se. Nenê, Brecha, Nenê. Muito forte o toque. Saiado no gol. Vai Jair ainda. É tiro de meta. Veiculado aí que o Armando tá bravo com ele. E vai mostrar o cartão. A história, o jogador responde. Logo com quem? Falta aí no meio do campo. E é contra o Corinthians. Brecha vai indo. Pelé tentou, mas Luiz Carlos foi lá e dominou. Pelé insistiu. Ganhou Pelé. Sobra aqui na esquerda com o Brecha. Carlos Alberto bem adiantado. Edu, Carlos Alberto, Pelé, vem Zé Maria, Rivelino, a Sicupira, a Rivelino. Marco Antônio. Rivelino.
Virou o jogo lá na esquerda, Pedrinho, bem adiantado. Esqueceu o Jair da Costa completamente. Jair está isolado. Pedrinho para a área. Marco Antônio, voltou o jogo a Tião. Pedrinho. Voltou agora o Orlando. Clodoaldo. Orlando. Nenê. Wagner devolve. Vem Marco Antônio. Laval Santos. Pelé. Na área, Zé Maria. Protege apenas para a saída de Alves. Estamos na etapa inicial de partida com o placar de 0-0 entre Corinthians e Santos pelo Campeonato Nacional. TV Paranaense, canal 12 de Curitiba. TV Nacional de Brasília, canal 3. TV Tibagi de Apucarana, canal 11. Com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. O Mundo Encantado de Vila Sésamo está na TV2 de segunda a sexta, às 5h20 da tarde. Olha o Corinthians aí com o Rivelino. Tem o Sicupira, Zé Maria. Levantou, boa bola, Cláudio está atento. Pelé. Tiro forte à frente, mas não havia ninguém lá, Pelé. Estava só o Luiz Carlos. Deu o Tião. Ao Sicupira. Rivelino. Tentou a entrada na área, o Clodoaldo estava por ali e sai jogando. Levando o Clodoaldo. Em Zé Maria. Saiu a bola. De quem é? É do Santos. Pelé. Marco Antônio por trás. Luiz Carlos complementa. Vai o Jair da Costa. Nenê. Wagner sobre ele. Abriu o jogo. Aí Edu. Chance para tirar. Não tem mais. Insiste ainda. Já não acontece nada. Eduardo. Continua 0-0 o placar. Estamos nos momentos finais aqui da primeira etapa de jogo com o placar de 0-0. Quando Edu penetra. Edu, chance. Alto, Jair da Costa. Bate a bola em Pedrinho. Nenê ainda insiste. Luiz Carlos e Armando já aponta. Bola da defesa. Segunda boa oportunidade de lance de gol aqui no Morumbi durante os 45 minutos desse primeiro tempo. Já estamos no final do primeiro tempo. Zé Maria a Paulo Borges. Tião Rivelino. Vicente. Entrou Tião, agarrado, ganhou assim mesmo, vai levando Tião. Sicupira, chance para atirar. Cláudio pega, larga. Recupera. Estamos em cima da hora no primeiro período. Placar de 0-0. Voltas com o Wagner. Pedrinho aqui dá cobertura. Volta o jogo Pelé. A brecha. Arma de longe. Água, escanteio.
Eu há pouco observei, se deixarem chutar é perigoso. O Brecha atira muito bem. Pelé sinalizando aí, gritando. O que ele quer? O escanteio é cobrado. Brecha. Armando apita o final da primeira etapa aqui em Morumbi, com o placar de 0 Corinthians, 0 Santos pelo Campeonato Nacional. Pratique esporte, prestigie o esporte. Esporte é saúde, esporte é cultura. Bom, 0-0, final do primeiro tempo, quase 60 mil pessoas no Morumbi. Um jogo que não tem nada a ver com o que foi no segundo tempo. Agora, o Edu, antes de a gente falar do segundo tempo, vocês ainda vão para o vestiário, né, para descansar. Eu notei o seguinte, que você se deslocou muito da ponta esquerda para a ponta direita, quer dizer, você deu uma enlouquecida nos zagueiros ali, né, nos laterais. Não, ali isso é normal, né, você procurar o jogo, né, eu acho que muitos jogadores procuram o jogo, às vezes a bola não chega, você tem que procurar, para não ficar parado ali, então eu procurei muito o jogo e realmente foi um primeiro tempo assim muito truncado, os dois times errando muitos passes, inclusive o Pelé errando passes, né, coisa difícil de acontecer. Jogo bastante meio de campo. Exato, muito ali, o meio de campo do Santos, Brecha, Clodoaldo, Nenê por ali, e o Corinthians com Tião, Rivelino, Sicupira. Então isso fez com que a coisa ficasse mais centrada ali, o jogo mais centrado no meio de campo. Mas eu acho que foi um grande primeiro tempo, nós tivemos uma oportunidade de gol, chance clara, eles também tiveram uma clara. Acho que a do Corinthians foi muito mais clara do que a nossa. O Mirandinha entrou sozinho e o falecido Cláudio fez uma grande defesa. E depois eu entrei sozinho, bati, o Ado espalmou, Jair da Costa entrou e acho que bateu na trave. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, quer dizer, na verdade não é uma pergunta, é uma constatação e uma saudade, né? A pessoa que não viu, quer dizer, o telespectador que não viu o Pelé jogar, é uma maravilha, né? Mesmo ele não tendo uma grande atuação, quer dizer, não comendo a bola, mas a matada dele, a ginga dele, é uma delícia jogar com o Pelé, né? Essa é uma maravilha. De repente você estava na cara do gol, quer dizer, a bola chegava nele, ele sabia já tinha visto até onde estava o torcedor, acho que na arquibancada, porque a visão de jogo dele era fantástica. Ela não é fantástica, né? Então isso facilitava muito para a gente. Bom, a bola sempre passava pelo pé do Brecha. Isso era uma característica daquele time do Santos, né? Porque o Brecha era muito presente no meio de campo. Era, e tinha facilidade em fazer os lançamentos. E ele batia com três dedos, tanto com a esquerda quanto tanto com a esquerda como com a direita. Então isso nos facilitava e muito. Né? Quem é o cara que te metia a bola, além do Pelé? Bem as bolas para você, em diagonal? Era mais o Nenê, né? Que nós estávamos acostumados a jogar junto. E o Nenê, então, como ele estava jogando de centroavante, então isso facilitava muito para mim. Tá certo. Bom, agora vocês vão pro vestiário, tomar uma aguinha, ouvir as palavras do Pepe. Porque ninguém é de ferro. Vamos para o intervalo, para o vestiário, e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo de Santos e Corinthians. Até agora, 0-0. Até já. Voltamos aqui do bairro de Aparecida, na cidade de Santos, litoral sul do estado de São Paulo. A nossa conversa é com o Edu, ex-ponta esquerda do Peixe. Ele participou daquele jogaço entre Santos e Corinthians em novembro de 72 pelo Campeonato Brasileiro. Foram para o vestiário e agora retornam a campo para a disputa do segundo tempo. O Edu, é claro que já se passou muito tempo, mas você tem uma lembrança do que foi conversado no vestiário? Lógico, porque o Pepe, né, como treinador, e ele nos disse, né, que uma equipe como o Santos não poderia estar errando tantos passes como nós erramos no primeiro tempo. Então é lógico que isso tinha que ser consertado para que nós pudéssemos chegar de repente a um resultado favorável, mas tinha que ter o acerto do passe. Aliás, com a vantagem de que o Pepe tinha parado de jogar não tanto tempo antes, né? Porque ele tinha sido jogador, cedeu lugar para esse rapaz aqui, né? E isso ajudava, né? Isso ajudava muito, e é até uma história interessante, né? Que o Pepe foi
Eu fui reserva dele, ele foi meu reserva e depois foi meu treinador. Olha que barato, hein? Mas foi tudo na boa, né? Não, tudo numa boa, legal. O Pepe, aliás, é um cara sensacional. Sensacional. É uma história parecida com o Zito com o Clodoaldo. Isso o correu ali, se machucou numa disputa de bola com o Zito. Toma, garota, a camisa é sua. Tanto é que o Pepe eu chamo de Seu Macia, né? Não é Pepe, Seu Macia. José Macia. Bom, vamos ver o que aconteceu nesse segundo tempo? Vamos ver. São 45 minutos bons para os corintianos, Edu? Eu acho que para os corintianos foi um pesadelo, mas para o santista foi uma coisa fantástica, maravilhosa. Vamos dar uma olhada então. Santos e Corinthians, segundo tempo desse jogaço de bola, Campeonato Brasileiro de 72, Estádio do Morumbi. A narração é do Luiz Noriega. Corinthians 0, Santos 0, Morumbi, São Paulo. É o campeonato nacional. Há uma alteração na equipe do Santos. O número 14, que nós podemos observar aqui, é o jogador Turcão. Substituiu a Zé Carlos. Rivelino, no reinício de partido, uma tentativa de longe, sem maiores problemas para Cláudio, que reclamava, me parece, da marcação aqui pela direita. Mas como não havia ninguém, Vicente, a Carlos Alberto, ao Turcão. Pelé. Brecha. Jair. Visou Pelé. Tião cortou. Vai lá o Nenê. A Edu. Levou bem Zé Maria. Vai ao solo Edu. Armando diz que não houve nada. O Corinthians pode ganhar terreno com o Tião. Rivelino. Marco Antônio. Arriscou de longe, tiro de gol para o Santos. Turcão. Vem Zé Maria, boa antecipação, bom corte. Ficou com Clodoaldo, Zé Maria insiste. Sobrou com Marco Antônio. Para Mirandinha, sai Cláudio. Nenê. Lança Edu, uma boa bola, hein? Luiz Carlos pela frente. Edu tentando, ganhou do Luiz Carlos, atirou, do escanteio. Há um problema aí com o Zé Maria. O Wagner observa, o Sicupira vai lá saber o que aconteceu. O Armando conversa com o Luiz Carlos. Enquanto isso, o Santos vai cobrar o tiro de canto com o Edu. E o placar é de 0-0. Nenê atento aí com o Sicupira. Jair. Olha o contra-ataque do Corinthians aí com o Mirandinha. Bom, é só ele e o Paulo Borges. Vamos ver o que vai acontecer. Sobrou com o Paulo Borges. Sicupira para a área. Paulo Borges.
Entrou Carlos Alberto, dominou para Turcão. Nenê. Pelé. Edu. Tem Rivelino pela frente. Insistiu Rivelino, insistiu Edu. Armando apontou a falta de Edu sobre Rivelino. Olha o Tião aí esnobando. Bonito, mostrou categoria o Tião. Lateral para o Santos, a devolução. Brecha. Orlando. Sicupira entrou, Clodoaldo sentiu o pé. Zé Maria já está em forma aí. Bateu Orlando. Pelé ajeita. Jair. Reclamou mão o Jair ali. O Armando disse que não houve nada. Vai Carlos Alberto. Virou o jogo. Edu. Zé Maria sobre ele. Luiz Carlos. Rivelino. Penetra Mirandi, observe o tempo aí, é o período complementar. O placar é de 0-0, Corinthians e Santos pelo Campeonato Nacional. É a TV Paranaense, canal 12 de Curitiba, a TV Nacional de Brasília, a TV Tibagi de Apucarana, Paraná, com a TV 2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Ligue-se com o esporte, ligue nas jornadas esportivas de sábados e domingos a partir das 4 da tarde, na TV 2 Cultura. Nenê. Foi lá o Zé Maria. E agora é a vez do Wagner e o Rivelino. Paulo Borges. Não deu. É lateral para o Santos. Clodoaldo. Brecha. Nenê. O Fala, o carro do ano informa pela Rádio Nacional. Conferência esportiva. Jogo número 12. Intermeio para Edu voltando o jogo. Carlos Alberto bem adiantado. Tentou a área com Pelé. 2 sobre ele, vai Pelé ainda, insiste. Olha aí. Saiu a bola. É tiro de gol. Placar de 0-0 no Morumbi, São Paulo. O jogo entre Corinthians e Santos. Campeonato Nacional. Zé Maria. Atenção. Tião. Com certificado. O automóvel Chapa. A avançada era o Sicupira. 50. Paulo Borges. A motocicleta Chapa AD. Sicupira. Paulo Borges. Turcão tentou. Houve falta do Paulo Borges. Nenê.
Edu. Já foi lá o Zé Maria. Tranquilizou. Rivelino. Paulo Borges. Marco Antônio. É o Santos dominando as ações com brecha para Orlando. Pelé. Tinha um corte, Rivelino complementa. Marco Antônio. Sicupira. É o Rivelino aí. E agora o Sicupira. Tião, Mirandinha. Houve um toque ali. O Santos sai jogando. Um Pelé. Lançou em posição boa, Clodoaldo, atenção. Caiu o primeiro gol. Santos 1, Corinthians 0. Clodoaldo na abertura da contagem. Minutos e 30 da etapa inicial. Clodoaldo, Santos 1-0. A reclamação dos jogadores do Corinthians com o bandeirinha. E é evidente que o lance, na repetição, o telespectador tirará as suas conclusões, embora tenha parecido normal. Reclamando, abrindo os braços. A verdade é que o gol foi confirmado. O Clodoaldo de vez em quando comparece e faz um gol. Corinthians, bola, Paulo Borges. Nenê. Edu. Paulo Borges. Jair. Tem Pedrinho pela frente. Ganhou Jair. Para. Falta de Pedrinho. Carlos Alberto. Tentou Nenê. Vem Sicupira para o Corinthians. Paulo Borges. Sicupira, Rivelino. Lançou Sicupira, boa bola. Sobra de Paulo Borges. Bandeira da bola da defesa. TV Difusora, canal 10 de Porto Alegre, cadeia equatoriana de televisão, canal 10 de Guayaquil, Equador. Com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Homens de Imprensa, o programa que está marcando uma nova era dentro do jornalismo brasileiro. Quintas-feiras, 10h40 da noite, pela TV2 Cultura. Vejam o tempo aí, período complementar em Morumbi, placar de 1-0 para o Santos, marcou Clodoaldo.
Falcão. Volta o jogo a Carlos Alberto. Trabalha na grande área. Com calma, deixa o arqueiro Cláudio. E aqui a torcida. Torcida e a sua manifestação. A do Santos foi focalizada agora. Santos. Edu tentando a penetração. Wagner vai lá, cobre bem. Esse garoto Wagner adquiriu uma personalidade muito grande na defesa do Corinthians. Mas agora escapou. Vai o Santos com perigo. Wagner atirou forte à frente e pôs a lateral. Morumbi apanha um bom público. Como podem notar aí, por esta tomada, as acomodações populares, praticamente todas elas tomadas. Quando tenta o Santos. Edu. Bom cruzamento. Cláudio. O Ado, aliás. Houve uma falta do Orlando sobre Marco Antônio. Rivelino. Mirandinha. Marco Antônio. Rivelino. Luiz Carlos tocou para Sicupira. Levantou para a área. Mirandinha sobe. Armando já aponta na área. Falta de Mirandinha. Santos agora não tem muita pressa na devolução de bola. Procura, é claro, ganhar algum tempo. Jair da Costa, boa bola, passou Jair, atenção, atenção. Foi lá o Pedrinho, saiu o arqueiro. Ado para dominar. Brecha deu a Nenê. Vai lá Luiz Carlos para cortar. Vem Clodoaldo. Dá a brecha. Empurrou, tentou Pelé, veio Pedrinho. Rivelino. Sicupira. Carlos Alberto atrapalhou-se um pouco. Houve toque do Vicente. Aí está uma falta perigosa contra a meta do Santos, hein? Rivelino já está. Ajeitou a bola. Analise aí, pela visão geral da área, a colocação do arqueiro lá à esquerda, a preparação da barreira e a colocação da bola. É uma falta, na realidade, muito perigosa. E o Pedrinho, jogador do Corinthians, se colocou junto à barreira. Cláudio está atento. O Rivelino gesticulando. Olha o Pedrinho aí. Vamos ver. Rivelino. Cláudio pegou. Foi lá o Marco Antônio. Já é dele. Os jogadores do Santos reclamam dizendo que o Marco Antônio deu uma cabeçada no goleiro. O Armando chama o Marco. Faça isso. Não faça que não pode. Placar de 1-0 para o Santos no Morumbi, em São Paulo, Campeonato Nacional.
Luiz Carlos da cobertura, retarda parado. Wagner. Nenê. Foi lá o Luiz Carlos sobre ele. Nenê penetra. Abriu o jogo a Edu. Levantou. Ado. Pelé empurra o arqueiro. Houve falta, houve falta. Estamos no período complementar de jogo e o placar é de 1-0 para o Santos. Marcou Clodoaldo. TV Tibagi de Apucarana, TV Nacional de Brasília, TV Paranaense de Curitiba. Na TV 2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Proposta é um programa depoimento sobre a nossa gente. Apresentado às quartas-feiras, 9:30 da noite. Marco Antônio. Brecha a Nenê. Pelé orienta. E Nenê entrega nos pés do Pedrinho. Vejam aí o tempo de jogo. É o período complementar. Santos 1-0. Brecha volta o jogo ao arqueiro Cláudio. Zé Maria antecipou-se a Nenê. Turcão. Carlos Alberto. Turcão. Cláudio. Nenê livrou-se da falta. Clodoaldo, Nenê, Rivelino agora. Tião. O Rivelino. Pedrinho corta a frente de Jair. Wagner. Zé Maria. Marco Antônio. Carlos Alberto cortando. Brecha. Dando sequência ao lance. Edu. Vai indo Edu. Ganhou na corrida Edu. Penetrou Edu. Saiu o Água do gol. Bem. É o Santos de novo. O Clodoaldo. Edu. Levou Zé Maria. Vem Luiz Carlos. Edu na área. Tiro sai. Nenê batendo. Tá aí o segundo gol. Nenê. Santos 2, Corinthians 0. Fustigou a equipe do Santos. A sobra para Nenê. E o segundo gol aos 23 da etapa complementar. Nenê. Santos 2-0. Corinthians bola, Sigupira. Santos 2-0 no Morumbi, etapa complementar. Rivelino. Mirandinha. Dominando Brecha.
Armando chama a atenção do jogador Mirandinha e de Sicupira também. É que foi marcada uma falta contra a equipe do Corinthians. O Armando vem aqui até a mesa do representante e aqui o Aladim está preparado para entrar em campo. Sai Marco Antônio. A nova atração do Corinthians é Aladim, com a camisa número 16. Pedrinho na área. Luiz Carlos, observe o tempo de jogo. Estamos no período complementar com 2 para o Santos, 0 para o Corinthians, 1 de Clodoaldo, outro de Nenê. É exatamente a dupla que faz o meio de campo do Santos. Embora no caso aqui o Nenê praticamente seja um homem de frente. E o Brecha é que joga mais atrás. E aqui a torcida do Santos já está comemorando. Corte de Turcão. Clodoaldo. Pelé Clodoaldo. Travou a frente de Sicupira, voltou a Nenê. Brecha. Vira o jogo aqui para a direita, Orlando. Tocou para Jair. Pedrinho pela frente. Volta Aladim. Ganhou Jair. Vai para a direção da área. Jair. Pelé deixou correr para Edu. Rolou para Nenê. Armou, atirou. Caiu o terceiro gol e de forma sensacional. Grande jogada do ataque do Santos. Nenê. Santos 3. Corinthians 0 no Morumbi. São 26 da etapa complementar. Uma grande jogada e um golaço. Transmissão da cadeia equatoriana de televisão Canal 10 de Guayaquil, da TV Difusora Canal 10 de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da TV Tibagi, Canal 11 de Apucarana, da Nacional de Brasília, da Paranaense de Curitiba, Canal 12, com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Ponha seu filho em contato com a natureza. Faça-o crescer forte e sadio praticando esporte. Esporte é saúde, esporte é cultura. Jair. Pedrinho pela frente. Jair parece haver reclamado uma falta. O Armando mandou prosseguir e agora é Aladim trabalhando pelo Corinthians. Mirandinha. Aqui o banco do Corinthians, o Duque agitado ali na ponta do banco. Rivelino. Lançou. Mirandinha tenta na área. Orlando. Vai Aladim também. Aladim empurrou a bola pela linha de fundo. E aqui o banco do Santos. O Pepe está com um bonezinho ali sendo entrevistado. Tranquilo, sorridente. Ao lado do dirigente Cleiton Bittencourt. 3-0, não é para menos, né? A 0 para o Santos, 1 de Clodoaldo, 2 de Nenê. Cláudia Brecha. Vira o jogo a Nenê. Zé Maria sobre ele, ganha Nenê. Dá a Pelé, virou o jogo. A Edu, a Pelé, o bandeira dá impedimento. Armando não vê.
Levanta Nenê para a direção da área. Edu. Tem Jair colocado. Levanta Edu contra o gol. Caiu o quarto gol, Edu. Santos 4, Corinthians 0. No Morumbi, em São Paulo. Levantou Edu e levantou com muita malícia, porque estava adiantado, ele observou, não havia condição de defesa. Santos 4, Edu, Corinthians 0. São 30 minutos do período complementar. Clodoaldo. Pelé. Abriu o jogo a Orlando. Virou para a esquerda Edu. Tem Zé Maria pela frente. Edu tentou, passou. Busca a penetração, levanta. Jair da Costa entrando, Betrinho cortando. Jair ainda dominando. Tem Orlando aqui para entregar. Clodoaldo. Penetra Clodoaldo. Não havia ninguém ali. Agora Ado sai bem. Placar do Morumbi aí está 4 para o Santos, 0 para o Corinthians. Estamos na etapa derradeira. 1 de Clodoaldo, 2 de Nenê e 1 de Edu pela ordem. Quando Rivelino penetra. Fica com Aladim. Lançou, mas não havia condição. O jogo entre Corinthians e Santos, com o placar de 4-0 para o Santos até aqui, aos 32 da etapa complementar, está sendo presenciado por 59.076 espectadores. 58.715 pagaram e 361 menores credenciados entraram graciosamente. A renda do jogo, movimento financeiro, de 437.966 cruzeiros. Uma excelente arrecadação para o clássico entre Santos e Corinthians, na sequência do Campeonato Nacional. Paulo Borges. O Mirandinha não alcançou, ficou com o Orlando. Brecha a Orlando. Brecha. Orlando. Virou o jogo a Pelé. Vai Tião sobre ele. Deixou com Brecha. Nenê, autor de 2 gols. Lança Jair pela esquerda do ataque. Tem Wagner na marcação. Volta o jogo a Edu. Brecha. Tocou para Pelé. De esquerda Armando. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. TV Paranaense, canal 12 de Curitiba. TV Nacional, canal 3 de Brasília. TV Tibagi, canal 11 de Apucarana. Com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Jornadas esportivas da TV2, sábados e domingos a partir das 4 da tarde. Aladim. Tentou de longe. É tiro de meta para o Santos. O Baldock está sendo preparado aí, vai voltar a equipe do Corinthians. Depois de uma longa ausência, volta o Baldock, mas volta numa situação dificílima. Com a equipe perdendo por 4-0 e já praticamente no ocaso da partida. São 34 minutos do período complementar. Penetra Rivelino. Boa bola para Mirandinha. Sai o arremesso.
o Santos mais uma vez com o Nenê. Santos 4-0. Vejam o tempo aí, é o período complementar. Pelé. Houve boa cobertura do Pedrinho. E ele sai ainda em boa jogada. Rivelino, Orlando. Acaba agarrando o Rivelino, cometendo falta. Aladim. Rivelino. Aladim. Cruzamento de Rivelino. Sicupira subiu. Subiu e caiu. Leva a mão aí a cabeça, parece ter levado uma pancada. Jogador do Santos caído. O Cláudio procura prestar também assistência ao companheiro. O Clodoaldo aproveita, toma um pouco d'água e entra o Baldock com a camiseta número 14 na equipe do Corinthians. Saindo Luiz Carlos. Lá vai o Luiz Carlos. Recupera-se Orlando. Estamos no finzinho da partida já. De finzinho, bem entendido. São 36 minutos. Mas com o placar dilatado como está, o jogo é definido. Brecha. Tentou Pelé, houve o corte de Wagner para Mirandinha. Paulo Borges. Boa bola para Sicupira. Nossa, o Mirandinha já estava com o pé direito preparado para tudo. Tiraram a bola do pezinho dele. E lá o Santos outra vez com o Pelé. Nenê. De longe, arma. Olha. TV Difusora, Canal 10 de Porto Alegre, cadeia equatoriana de televisão de Guayaquil, com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Precisa-se a um programa de orientação profissional. Às segundas-feiras, 8 horas da noite. Aladim. Sicupira volta o jogo a Tião. Sicupira. Sicupira. Tentou Rivelino, mas cortou Clodoaldo. Dando a brecha. Clodoaldo, brecha. Vicente. Observe o tempo aí. Já vamos chegando aos 40 quase. Placar é de 4-0 para o Santos. 2 de Nenê, 1 de Clodoaldo e 1 de Edu. E a falta favorece ao Santos. Nenê penetra. Largou para Pelé. Ajeitando Pelé, batendo Pelé. Tiro de gol para o Corinthians. Tião. Rivelino. Olha o Cláudio, atento aí. Clodoaldo.
Pelé. Foi lá o Baldock. Vai levando o Pelé. Vai lá o Wagner também. Aladim. Paulo Borges pelo miolo. Aladim. Sicupira pela esquerda. Firme aí, Cláudio. Atento. Nenê dominando. Autor de 2 gols, jogando junto à área. Turcão. Pelé. Clodoaldo. Deu a Pelé. Aproximou-se o Mirandinha. E o Ado também. Firme aí, Ado. Só que aí já passaram 4 bolas. Orlando a brecha. Voltou para Orlando. Jair cortou Wagner para Rivelino. Paulo Borges. Mirandinha. Rivelino. Entra Carlos Alberto no lance. Orlando não evita a passagem de bola. O Corinthians ganha o arremesso manual. Placar de 4-0 para o Santos. Período complementar no Morumbi. Sicupira. Aladim. Carlos Alberto pela área. Tião conseguiu enganar bem o Pelé agora. Fazer uma boa jogada da Zé Maria. Penetra Tião. Sicupira. Rivelino batendo. Cláudio. Tiro de meta para o Santos. Vamos chegando ao final da partida aqui no Morumbi com a goleada do Santos sobre o Corinthians por 4-0. Um resultado surpresa, pelo placar principalmente. É um clássico, poderia ter apresentado qualquer resultado, é evidente, mas jamais, pelo menos a maioria, esperava uma goleada. Baldock. O Santos tem uma cobrança, foi um toque aí. Brecha, Clodoaldo. Clodoaldo a brecha. Clodoaldo. Nenê. Pelé. Brecha. Virou o jogo a Nenê. Vai lá o Tião e corta da Mirandinha. Tentativa de Sicupira para o Corinthians. Rivelino. Aladim. Rivelino. Cláudio está firme, bem colocado. O Rivelino nervoso. Observaram aí a reação? É claro que o jogador, num resultado desse assim, 4-0, o Cláudio procura consolar o companheiro. Nenê. Entrou Wagner, cortou, evitando Pelé. Aladim.
atividade de cores e forma pela vaga nacional. Atenção para a preparação. 437, 900. Corte de Vicente para a brecha. E aqui o Nenê, autor de 2 gols, dando a Clodoaldo, que fez mais um. Pelé. Baldock faz o corte. Mirandinha. Estamos em cima da hora do período complementar de jogo, com o placar de 4 para o Santos, 0 para o Corinthians no Morumbi, pelo Campeonato Nacional de Futebol. Rivelino armou, atirou, levantou muito a bola. Reclama Rivelino que o escanteio. Quando Armando apita o final do encontro aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, com a goleada do Santos diante do Corinthians por 4-0. 2 de Nenê, 1 de Clodoaldo, 1 de Edu, com renda de 437.966 cruzeiros. Pratique esporte, prestigie o esporte. Esporte é saúde, esporte é cultura. Pois é, nosso amigo aqui não jogou nada e não fez nenhum gol, né? Aliás, que coisa aquele gol, hein? Foi realmente uma obra-prima, né? Não é? Difícil de se ver, inclusive nos tempos naquela época, né, o jogador, só alguém que tivesse uma visão muito grande faria aquele gol. Ô Edu, o que aconteceu que o time do Santos fez 4 gols em um espaço de 20 minutos? Começou aos 10. Depois foi uma sequência, Nenê e você. Não, mas nós voltamos para aquela correção do espaço. Exato, correção do espaço, começou a acertar. Inclusive um belo lançamento do Pelé, né? O Clodoaldo fez o primeiro gol. E depois numa jogada lá entre Edu e Nenê, eu bati, a bola sobrou pro Nenê, o Nenê bateu, fez o segundo gol. E o terceiro gol foi uma jogada também muito bonita, que o Jair da Costa vem pro meio, toca pro Pelé, o Pelé faz aquele corta-luz, eu domino e já toco pro Nenê, pego o Zé Maria na passagem. Não deu tempo deles fazerem nada. Exato, né? Então eu dominei e já toquei pro Nenê, que o Nenê entrou por trás, assim, fez um belo gol. E depois o quarto gol, né, que foi ali o Corinthians já estava morto, né? Já estava. Não estou dizendo que o seu gol não foi nada disso, não é isso não. É que os jogadores do Corinthians, você via que eles não estavam conseguindo jogar. Estava difícil. E a equipe do Santos chegando toda hora, com condições de fazer mais gols. E o Corinthians teve o quê? 2 ou 3 oportunidades, os chutes de fora da área do Rivelino, que era sempre muito perigoso, mas o Cláudio sempre muito bem atento, né? Então dificultou esse chute do Rivelino, mas foi muito legal. Era dia do Santos. Com certeza, ali era o nosso dia mesmo. Aliás, Edu, apesar dos 4-0, né, do Santos em cima do Corinthians, o Santos não conseguiu se classificar para a semifinal, o Coringão foi até a semifinal, perdeu para o Botafogo por 2-1 e na final do campeonato, Palmeiras e Botafogo empataram e o Verdão levou o título porque tinha mais pontos. É aquela nossa conversa do começo, quer dizer, o Palmeiras tinha um senhor time de futebol. Com certeza, é um timaço. E levou o brasileiro e já tinha levado o Paulista. Né? Era o time que fazia frente ao Santos. É exatamente isso. Bom, vamos fazer o último intervalo e na volta você vai ter um aperitivo do que a gente vai mostrar na semana que vem. Até já! Voltamos aqui de Santos e antes de encerrar o programa, Edu, eu lembro o seguinte, esse time do Santos que acabou de ganhar do Coringão por 4-0, com algumas mudanças, acabou sendo campeão paulista de 73, quer dizer, poucos meses depois. Era um bom time também esse time da Portuguesa, né? Com certeza, um grande time, vários jogadores nível de seleção, né? Cabinho, Enéas, Wilson, o Badeco, o goleiro Zecão que fechou o gol. E infelizmente no final do jogo o Armando Marques fez aquela lambança. Errou na conta, essa lambança que ele está falando aqui, o Armando errou na conta, o Santos ainda faltava algumas cobranças, mas enfim, ele declarou o Santos campeão, depois teve que voltar atrás, uma confusão danada. Acho que o título é de vocês. Com certeza. Edu, obrigadão mais uma vez. Um abraço. Sempre um prazer. O prazer é todo meu em recebê-los e sempre que quiser estou aí à disposição. Maravilha.
Bom, a gente volta no próximo domingo e antes do tchau, você vai ter um aperitivo do que nós vamos mostrar no próximo programa. Um abraço para você, ótimo final de domingo. Tchau. Claria Heredia outra vez. Para Brindisi. Boa jogada de Brindisi, que é o capitão da equipe argentina. Carrega até a divisória do campo. Faz o lançamento para Balbuena, um ataque perigoso da Argentina. Tem Marinho para o combate, Balbuena levanta Leão, a linha de fundo. E Marinho reclama da marcação e com razão. O Brasil contra-ataca com perigo. Abertura de bola para Valdomiro. Levantou para a área. Jairzinho entrando. Atenção, Carnevali. Milagrosamente salva a cidadela argentina. Trabalhando Bevington. Levando bem, fazendo o lançamento em profundidade. Bola perigosa. Balbuena cobrindo o travessão. Marinho do Botafogo está colocado. E Rivelino também. Vamos ver. Partiu Rivelino. Por sobre o travessão, num tiro fortíssimo de Rivelino contra a meta de Carnevali. Paulo César, a Rivelino. Trabalha à frente de Ayala, que cai, Rivelino ganha vantagem. Vai ganhando terreno Rivelino. A Paulo César do Flamengo. Olhou para o do Internacional, tem até chance de atirar. Para a entrada na área, Jairzinho. Atrapalhou-se, reclamou a falta. Mandou prosseguir, Zé Maria insiste para o Brasil. Carrega a bola para a entrada na área. O tiro sai. Passou por Carnevali.